Amados, graça e paz, amém? Estão todos bem? Tiveram uma boa semana? Meus amados, hoje eu tenho um laser. Ah, que benção, hein? Hoje vai dar para eu apontar. Meus amados, eu queria começar orando com os irmãos para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, amém? Queria pedir que vocês já deixassem abertas suas Bíblias em Gálatas 1. Nós vamos orar, vou começar com um resumo do que a gente falou na semana passada e aí nós entramos no assunto dessa semana. Então deixa aberto aí, Gálatas capítulo 1. A gente vai ficar só no versículo 1 e 2 hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá. Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Nós temos vindo aqui, Senhor, todo domingo pela manhã para aprendermos mais de Ti, Senhor. Para nos enchermos da Tua palavra, para sermos transformados pelo Evangelho da graça de Deus. Por isso, Senhor, trabalha em nossas vidas, renova, ó Deus, a nossa mente, que nós sejamos fortalecidos nessa hora, Senhor, à medida em que nós nos enchemos do que provém de Ti, Senhor. Teu Espírito Santo possa realizar uma grande obra em nós. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, já vou começar a usar o laser, hein? Na semana passada, eu estou orgulhoso com esse laser aqui hoje. Na semana passada, porque veja, a gente começou falando sobre a vida do apóstolo Paulo, os detalhes do seu nascimento, da sua formação dentro do partido do farisaísmo, dos fariseus. Falamos da vida dele como perseguidor dos cristãos. Falamos da sua conversão. Falamos pelos os primeiros lugares onde ele passou, já sendo Saulo, mas cristão, já sendo um cristão, né? E nós vimos que um dos principais acontecimentos da vida dele, logo depois da sua conversão, foi quando ele estava lá em Tarso, aqui. Olha que benção o laser, né? Quando Paulo estava em Tarso, e Barnabé saiu de Antioquia da Síria, foi até lá e chamou Paulo para fazer parte de um novo trabalho que seria pastorear a igreja que se reunia aqui em Antioquia da Síria. Aqui é a Síria, aqui Jerusalém, Israel, aqui ficava a Síria. Paulo pastoreou durante 1 ano a igreja de Antioquia da Síria junto com Barnabé. Ficaram lá junto com outros mestres que também faziam parte da igreja. E o que aconteceu é que, num dado momento, aquela igreja levantou o apóstolo Paulo, levantou Barnabé, separou os dois para uma viagem missionária, onde eles passariam por vários lugares, pregando o evangelho do Senhor Jesus e iniciando igrejas, em cada uma dessas cidades. Então a gente viu que o apóstolo Paulo saiu de Antioquia, veio para a ilha de Chipre, em Salamina, veio para Pafos, foi para Pergue, e aí ele entrou naquela região onde na época era a província da Galácia, pegando as cidades de Antioquia da Pisídia, são duas, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia. Antioquia, Icônio, Listra e Derbe foram as 4 cidades da Galácia, da província da Galácia em que o apóstolo Paulo pregou. Nós falamos detalhadamente sobre o que ele fez em cada uma dessas cidades, o que ele pregou em cada uma dessas cidades, E nós vimos que em cada cidade ele pregava o evangelho, muitos se convertiam ao Senhor Jesus, mas logo após, aqueles que não haviam se convertido passavam a persegui-lo. Então ele tinha que ir para uma outra cidade. Então ele saiu de Antioquia da Pisídia, foi para Icônio, pregou ali, foi perseguido, foi para Listra, pregou ali, foi perseguido, foi para Derbe. E depois de muita perseguição, ele ainda foi capaz, ao invés de ir embora, de voltar por essas cidades. Então ele saiu de Derbe, voltou para Listra, voltou para Icônio, voltou para Antioquia da Pisídia, renovando a fé dos cristãos, fortalecendo, chamando-os à perseverança. Eu queria ler esse texto com os irmãos, Atos capítulo 14, do versículo 21 ao 23. É o final da sua primeira viagem missionária. Então ele foi, pregou, iniciou igrejas e agora ele voltou por cada uma das cidades, fortalecendo os cristãos e levantando líderes em cada uma dessas igrejas. Atos, capítulo 14, do verso 21 ao 23, diz assim:
Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Isso foi em Derbe. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros. Presbítero é uma palavra grega que significa ancião. Eles levantavam na igreja as pessoas mais velhas, as pessoas mais maduras, que estavam há mais tempo na fé. Foi o que eles fizeram. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os recomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E depois disso, eles voltaram para Antioquia da Síria, aqui. Certo? Então foi o que eles fizeram. Chegaram até a última cidade, depois voltaram fortalecendo esses cristãos, levantando presbíteros, né, que significa ancião, os mais maduros ali, os mais velhos na fé, os mais preparados com dons espirituais para liderar. Levantou essas pessoas ali nessas igrejas e voltou. Tudo isso aconteceu, não sei se vocês lembram, em 46 depois de Cristo, mais ou menos. Quando ele escreve a sua epístola aos Gálatas? Apenas 2 anos depois, em 48 depois de Cristo. Em apenas 2 anos, esses cristãos que haviam ouvido o Evangelho, que haviam crido no Senhor Jesus, já tinham se afastado da verdade do Evangelho. Nessas cidades, Paulo chegava e a primeira coisa que ele fazia era entrar numa sinagoga. Ali já havia um grupo de judeus que já tinham conhecimento a respeito da vinda do Messias, então ele só chegava e dizia: o Messias é Cristo. Mas lembre-se que sempre ficava um pouco de pessoas que não se convertiam e que passavam a persegui-lo. Essas pessoas, junto com alguns outros cristãos convertidos, né, é que começaram a mudar os ânimos daquelas igrejas e a infiltrar no meio daquelas comunidades falsos ensinos. Pouco a pouco eles foram se afastando da verdade do Evangelho, daquilo que Paulo havia pregado. De tal maneira que depois de 2 anos já tinha se instalado um caos nas igrejas. Como eu disse, a gente viu lá em Gálatas, vocês estão abertos em Gálatas, né? Como nós vimos, o apóstolo Paulo, ao escrever Gálatas, não faz nenhum tipo de elogio aos Gálatas. O que era comum ele fazer nas demais cartas. Sempre que ele iniciava uma carta, por exemplo, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele costumava falar sobre algumas coisas importantes que essas igrejas estavam fazendo. Então, toda vez que eu oro a vocês, eu oro com muita gratidão, porque eu tenho ouvido falar do amor de vocês, tenho ouvido falar da dedicação de vocês, do trabalho de vocês. Agora, quando ele escreve aos Gálatas, somente 2 anos depois, ele já não tem o que elogiar. Tamanho o afastamento daqueles primeiros cristãos da verdade do Evangelho. 2 anos apenas, foi muito rápido. E para a gente poder entender como esse afastamento estava acontecendo, como é que esse afastamento aconteceu, a gente precisa entender quem são os judaizantes. Guarde essa palavra, porque são esse grupo de pessoas, os chamados cristãos judaizantes, que criavam problema em Gálatas. Você pode ver em todas as cartas praticamente que o apóstolo Paulo escreveu, ele teve problema com os judaizantes, em quase todas. Então a gente precisa entender quem são os judaizantes, porque eles é que estavam desviando a igreja. Eles é que estavam inserindo na igreja falsos ensinos, que estavam atrapalhando a igreja de viver na verdade do Evangelho, da graça, do perdão mediante a fé, da justificação mediante a fé, de ser um filho de Deus somente pela fé. Então, esses judaizantes é que foram influenciando os cristãos e afastando essas pessoas da verdade do Evangelho. Então, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram uma espécie de cristãos, eles eram chamados cristãos judaizantes. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o Messias. Então eles eram chamados de cristãos. Só que eles não levavam essa fé até as últimas consequências. Eles eram chamados de judaizantes porque eles procuravam convencer os outros cristãos de que Jesus não era suficiente para a salvação. Então, se você perguntasse, eles diziam: Jesus é o Cristo, é o Messias esperado por todos. Só que, ao mesmo tempo que eles diziam isso, não levavam isso até as últimas consequências.
de ter Jesus como único Senhor, de ter Jesus como Salvador. Não, Jesus era o Messias, porém, eles diziam, Jesus não é suficiente para a salvação. Eles procuravam convencer os cristãos de que era necessário também, além de crer em Jesus, se submeter à tradição judaica. Esse era o ensino dos judaizantes. Então, é bom crer em Jesus, mas não é tudo. É isso que eles diziam. É necessário se submeter à tradição judaica. Para eles, além de Jesus, era necessário obedecer à lei de Moisés. Por exemplo, sendo circuncidado. A pessoa podia até crer em Jesus, mas se ela não tivesse sido circuncidada, como todo judeu, ela não tinha uma aliança com Deus. Esse era o entendimento deles. Então a pessoa tinha que ser circuncidada, precisava necessariamente abster-se de determinados alimentos, como por exemplo a carne de porco. Deveriam celebrar as festas sagradas, seja a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, deveriam observar essas festas. Eles ensinavam que os cristãos deveriam guardar o sábado, que o sábado era o verdadeiro dia da adoração. Ou seja, Jesus, vocês precisam crer, mas ele não é suficiente, por quê? Porque se vocês não guardarem o sábado, não celebrarem as festas, não se absterem de determinados alimentos e principalmente não forem circuncidados, não pertencem a Deus. Perceberam? Esse era o ensino. Eles defendiam que sem essas práticas não se podia dizer que a pessoa pertencia a Deus, que ela era salva. Segundo os judaizantes, a salvação estava na observância, na obediência, na prática, no esforço pessoal. A minha salvação depende do meu esforço pessoal em obedecer à lei de Moisés e não a Jesus. Esse era o ensino dos judaizantes. Jesus era o Messias, mas para eles a única função de Jesus era aproximar as pessoas da verdadeira salvação. Qual era a salvação? Praticar a lei de Moisés. Percebeu? Então, eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. Era como se Jesus dissesse assim: não vinde a mim, ide a Moisés para serem salvos. Essa era a cabeça de um judaizante, né? Então a função de Jesus era apenas dizer assim: obedeça a Moisés e você será salvo. Na cabeça de um judaizante essa era a ideia. Submetam-se à tradição judaica, rendam-se a Moisés. Jesus foi apenas o homem escolhido por Deus para dizer para todo mundo: olhem para Moisés, obedeçam a Moisés, se submetam aos primeiros 5 livros da Bíblia, porque é isso que interessa para a salvação. Era isso que os judaizantes diziam. Por isso eles eram chamados de judaizantes, porque eles botavam ênfase na tradição judaica. Porque a centralidade da mensagem deles era praticar a circuncisão, praticar a abstenção de alimentos, praticar a guarda do sábado, praticar a celebração das festas sagradas. Para eles, essa era a centralidade da vida de um cristão. Um cristão é marcado por essas coisas, pela tradição judaica. Em outras palavras, se eu fosse um grego morando lá em Tarso, um grego morando em Antioquia, morando em Icônio, seja lá o que eu for, eu precisava fazer o quê? Eu precisava antes virar um judeu. Eu precisava ser circuncidado, eu precisava me render à tradição judaica. Só assim eu seria salvo. É como acontece hoje em dia, quando alguém diz para você, um brasileiro, século 21, que você tem que guardar o sábado. Se alguém te dizer isso, ela é uma pessoa carregada ela é um judaizante, é uma pessoa judaizante. Ela também procura fazer da centralidade da sua vida a tradição judaica. Jesus não é suficiente. É o que os judaizantes faziam. Então os gregos estavam lá. Os gentios, né, os não-judeus estavam lá. Paulo havia pregado, eles haviam crido, estavam cheios de esperança. Aí chegava um judaizante, jogava água fria e falava assim: não, peraí. Não vai com tanta pressa, com tanta alegria. Não fica aí tão esperançoso não, por quê? Você não foi circuncidado. Você não está guardando o sábado. Você não está praticando a abstenção de alimentos. Você não está participando dos nossos rituais de purificação cerimonial. Então você não está salvo. Não fica com essa alegria toda aí na graça de Deus, não, porque você não está salvo. Está perdido. Então eles incomodavam os cristãos e iam influenciando esses cristãos gentios a se submeterem às tradições judaicas. Por isso eles eram chamados de judaizantes.
Agora, Paulo não havia pregado isso. Não foi isso que Paulo pregou, lembram? Tem absolutamente nada a ver. De acordo com Paulo, não era necessário obedecer à lei de Moisés para ser salvo. Não era necessário. Bastava crer em Jesus, seguir a Jesus. Sendo assim, o centro da vida de um cristão não seria Moisés. A mensagem de Paulo não era essa. Olhem para Moisés. O centro da vida de um cristão não é Moisés. O que Paulo pregava? Que a centralidade da vida de um cristão é Jesus Cristo. Jesus, é para Jesus que ele deve olhar. Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo diz isso em Colossenses. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós precisamos olhar para ele. Moisés foi um servo. Moisés foi um homem. Agora, ele não tem a mínima noção de comparar Moisés com Jesus. Não dá. O autor de Hebreus, na sua carta, diz assim: Jesus é superior a Moisés. Como quem diz, tirem o foco de Moisés, olhem para Jesus. Porque foi Jesus que Paulo pregou lá entre as igrejas da Galácia, entre os Gálatas. Um cristão não deveria se dedicar aos mandamentos de Moisés, mas aos mandamentos de Cristo. Portanto, um cristão não precisava ser circuncidado, não precisava guardar o sábado, não precisava abster-se de determinados alimentos, nem celebrar as festas sagradas, mas tão somente viver conforme o Espírito de Cristo. Ele deveria crer em Cristo e viver segundo o Espírito de Cristo. E quais eram as grandes características da vida conforme Jesus? O amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, confiança, a fé. Os cristãos deveriam viver isso. Foi isso que Paulo pregou. Mas como os judaizantes discordavam de Paulo, eles queriam tirar Paulo de cena. Eu quero lembrar para os irmãos, até, eu tinha feito um resumo na última aula, sobre o que Paulo pregou nessas cidades. Veja só, se o que Paulo pregou tem a ver com o que os judaizantes estavam ensinando. Paulo pregava o seguinte: Jesus é o Salvador enviado por Deus aos pecadores. Jesus é o Salvador enviado por Deus aos pecadores. Apesar disso, ele não foi reconhecido como Salvador. Foi condenado sem motivo legal à morte de cruz, foi sepultado, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos como prova de que ele era mesmo o Salvador enviado por Deus. Por meio dele, de Jesus, é anunciado o perdão dos pecados a todos. A justificação mediante apenas uma coisa: a fé, a confiança. Algo que a lei de Moisés não pode realizar. É o que ele pregou. Tudo isso foi pura graça de Deus. E nessa graça devemos permanecer firmes em total confiança. Essa foi a mensagem, basicamente, que Paulo pregou nessas cidades. Agora, depois de 2 anos, eles estavam cheios não disso, mas estavam cheios de judaísmo. Tomados pelo judaísmo. Por quê? Porque os judaizantes, que discordavam de Paulo, queriam tirar Paulo de cena, influenciando os cristãos para uma outra mensagem, para um outro evangelho que Paulo diz, na verdade, não é o evangelho. Então os judaizantes discordavam de Paulo, queriam tirá-lo de cena, queriam afastá-lo dos cristãos gálatas, queriam que sua mensagem fosse rejeitada. Rejeitem a mensagem de Paulo, olha isso. E para isso, o que eles procuravam fazer? Eles procuravam desqualificar o apostolado dele. A ideia era a seguinte: bom, se a gente difamar Paulo, se a gente desqualificar o apostolado dele, ele vai perder a autoridade para o pessoal aqui. E aí o pessoal vai abandonar a mensagem dele e vai ficar com a nossa. Vão começar a guardar o sábado como deve ser. Vão começar a abster-se de determinados alimentos como deve ser. Essa era a cabeça de um judaizante. Então eles procuraram o tempo todo desqualificar o apostolado de Paulo, pregando: Paulo é um farsante. Paulo não é do grupo original dos primeiros apóstolos. O que eles faziam? Eles difamavam a pessoa de Paulo e costumavam dizer o seguinte: olha, apóstolo de verdade é Pedro, apóstolo de verdade é João, Tiago. Paulo, coitado, Paulo foi depois. Paulo não é do grupo original.
Paulo adulterou a mensagem dos primeiros discípulos. Paulo já é uma segunda versão corrompida. Paulo modificou a mensagem. Paulo não prega a mensagem fiel. É o que eles diziam. Nas igrejas em que Paulo havia pregado e sofrido tantas perseguições. Todo o trabalho que Paulo havia realizado pelo poder do Espírito Santo, o pessoal estava vindo e arrebentando com tudo. Por isso, meus amados, quando Paulo escreve a sua carta, sabendo do caos instalado, do afastamento daqueles cristãos da verdade do Evangelho, da graça, da salvação mediante a fé somente, Paulo não faz nenhum elogio à igreja. Paulo já chega na voadora. Paulo já chega confrontando. Paulo já chega dizendo, olha, fico admirado, hein? Que em tão pouco tempo vocês tenham se afastado tão rapidamente do evangelho que eu anunciei a vocês. Incrível. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz ao escrever sua carta, já que o pessoal estava desqualificando o seu apostolado, foi defender o seu apostolado. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O nosso tema de hoje é o apostolado de Paulo e os apóstolos, bispos, pastores, entre aspas, de hoje. Então a gente vai falar sobre o que Paulo enfrentou lá e nós vamos fazer um paralelo com o que acontece hoje. Os falsos profetas de lá e os falsos profetas de hoje. Mas o foco maior é o apostolado de Paulo. A autoridade que ele tinha em nome de Jesus para pregar o evangelho. Então veja. Então quando Paulo soube do que estava acontecendo, ele falou, eu preciso defender o meu apostolado. Foi o que ele começou a fazer. Então veja, abra comigo em Gálatas 1. Gálatas 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, só para a gente ter uma noção. Só para você perceber que ele já começa dizendo, sou apóstolo, vim da parte de Jesus. Olha só, Gálatas 1, verso 1 e 2 diz assim. Paulo, apóstolo enviado. Apóstolo é uma palavra grega que significa enviado com uma missão especial. Ele está dizendo, eu sou apóstolo. Mas o pessoal não sabia que ele era apóstolo? Sabia. Não é porque ele diz, Paulo apóstolo. Ele está defendendo o seu apostolado. Porque o pessoal estava desqualificando o seu apostolado, dizendo que era um apostolado falso. Que ele não era original, que ele já tinha sido adulterado. Né? Então Paulo está dizendo, eu sou Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. O que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu sou apóstolo mesmo, não vim da parte de homem nenhum, nem venho por meio de homem nenhum, não carrego a autoridade humana. Eu carrego a autoridade que Deus me deu. Quem me enviou até vocês foi o próprio Jesus Cristo. Quem me enviou até vocês foi Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E Ele vivo apareceu para mim e me enviou até vocês. É o que Paulo está dizendo. Meu apostolado não é falso. Eu venho da parte de Deus. E o que eu preguei foi o evangelho de Jesus, o qual vocês estão se afastando. Então ele procura defender o seu apostolado. E ele faz isso não só aqui, mas só para vocês verem que ele começa fazendo isso, mas a gente vai por partes, depois ele volta a falar do seu apostolado. Então vamos por partes. Vamos primeiro em Gálatas 1,15. Ele vai fazendo uma progressão, ele vai dizendo, primeira coisa, eu fui separado pelo próprio Deus, desde o ventre materno. É a primeira coisa que ele diz. Gálatas 1,15, ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Duas coisas que ele diz aqui sobre o seu apostolado. Ele diz, olha, eu fui separado, eu fui escolhido por Deus desde que eu estava na barriga da minha mãe para essa obra que eu estou fazendo aqui a vocês. Desde o ventre. E ele me chamou para esse ministério pela graça. Eu não tenho mérito nenhum nisso, eu sei disso. Porque Paulo sabia que ele era, do seu passado, de perseguidor da igreja, de alguém que consentiu com o apedrejamento até a morte de Estevão, que devastava a igreja, que prendia cristãos, que os torturava até que eles blasfemassem contra Deus, até que eles negassem
o Senhor Jesus Cristo, Paulo fez tudo isso. Então Paulo sabia que ele não tinha sido chamado por nenhum mérito pessoal, bem como Deus não faz isso com ninguém. Se Deus chamou quem quer que seja, para qualquer coisa que seja, o fez por graça. Ele está dizendo aqui, eu fui separado, eu fui escolhido por Deus desde o ventre materno e fui chamado por esse Deus pela graça. Quando que Paulo foi chamado por Deus? Em Atos 9. O que ele estava indo fazer? Prender cristão. Então ele sabe, eu fui chamado pela graça, não merecia, mas o Senhor me chamou. Uma outra coisa que ele diz no verso 16, veja. O finalzinho do 15, início do 16, diz assim, ó, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Mais duas coisas que ele diz, eu fui instruído pela revelação do Filho, segundo a vontade de Deus. Quando Deus se agradou revelar o seu Filho em mim, Ele me enviou. Então a primeira coisa que Paulo diz, olha, eu fui separado por Deus, eu fui chamado por Deus, eu fui instruído pelo próprio Jesus se revelando a mim. Assim como Pedro teve um encontro com Jesus, viu Jesus, andou com Jesus, assim como João teve um encontro com Jesus, viu Jesus, andou com Jesus, eu tive um encontro com o Jesus ressurreto. Ele apareceu para mim. Ele se revelou a mim, Ele falou comigo, Ele me deu uma mensagem, que é o que eu estou transmitindo a vocês e que vocês estão rejeitando. Então ele vai defendendo o apostolado dele. Eu fui instruído pela revelação do Filho, e eu fui enviado por Deus para anunciar Jesus entre os gentios. É o que a gente leu aqui no verso 16. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Eu fui separado, chamado, instruído e enviado por Deus. Então não venham dizer que eu sou um farsante. Não venham dizer que meu apostolado foi adulterado. Não venham dizer que eu não fui levantado originalmente por Deus. Porque foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me deu essa mensagem. Ele diz, no versículo 1, Gálatas 1, ele diz, eu não venho da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, eu fui enviado por Deus, não foi com autoridade humana. Deus me deu essa autoridade. Não foi por meio de pessoa alguma, ou seja, não foi com mediação e recursos humanos que eu vim até aqui. Foi tudo de Deus. Foi por meio de Jesus Cristo. Foi da parte de Jesus Cristo. Eu estou vindo de Jesus até vocês. Com a autoridade de Jesus até vocês. Não com a autoridade humana. Não fui instruído por homens. Eu fui instruído pelo próprio Jesus vivo, ressurreto. Ele veio, falou comigo. E o que Ele me deu, transmiti a vocês. O evangelho da graça de Deus. Do amor de Deus. Do perdão de Deus. Para todos os que creem. Amém, queridos? Para a gente fazer um resumão, ele está dizendo, fui separado, fui chamado, fui instruído, fui enviado, não da parte de homens, não por meio de pessoa alguma, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Ele defende o apostolado dele, como quem diz assim, me ouçam. Outra coisa que o apóstolo Paulo faz ao defender o seu ministério, no versículo 10 ele diz assim, leia comigo, Gálatas 1:10. Ele diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Não. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Eu estou dedicado a apenas uma coisa, ser aprovado por Deus no meu ministério. Não quero aprovação humana nenhuma. Estou dedicado a fazer a vontade de Deus. Então ele diz, me ouçam. Eu fui separado, chamado, instruído, enviado e estou dedicado a ser aprovado por Deus no que eu faço. Não sou um farsante, não sou um mentiroso, um falso profeta, um falso apóstolo, um filho do diabo. Não é isso que eu sou. Estou dedicado a ser aprovado por Deus e não por homens. Não quero bajulação de homens. Só quero que vocês creiam no Evangelho. Só. É suficiente. Amém, queridos? E por último,
ele termina defendendo seu apostolado dizendo que todos os demais apóstolos reconheceram o apostolado dele. Que todos os demais apóstolos, Pedro, Tiago, João, estenderam as mãos em sinal de comunhão com ele, dizendo: nós concordamos com você, essa é a mensagem, pode levar. Ele diz isso em Gálatas capítulo 2, do verso 7 ao verso 9. Gálatas 2, do 7 ao 9, diz assim, ó. Vamos ler do 6 em diante, do 6 ao 9, diz assim, ó. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, ele está falando dos apóstolos aqui. Ele está dizendo o seguinte: eles não me acrescentaram nada, ou seja, nada do que eles disseram me foi uma novidade. Nada do que eles disseram foi uma novidade, eu já tinha recebido o evangelho. Verso 7, ó, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos não-judeus, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Percebeu? Ele está dizendo o seguinte: fui separado por Deus, chamado por Deus, instruído por Deus, enviado por Deus, estou dedicado à aprovação divina e eu fui reconhecido por todos os demais apóstolos. Eles reconheceram que a mensagem que eu prego é o evangelho, reconheceram que o meu apostolado é legítimo. Estenderam as mãos em comunhão. Disseram: vai, porque você foi chamado pela graça de Deus a todos os gentios, assim como Pedro foi chamado a pregar em primeiro lugar aos judeus. O que ele está tentando fazer aqui, meus amados? Dizendo todas essas coisas. Resgatar no coração daqueles primeiros cristãos que haviam se convertido na Galácia a sua autoridade apostólica. Porque na cabeça daqueles cristãos, Paulo tinha se tornado o quê? Um farsante. Sua mensagem tinha se tornado o quê? Uma bobagem. Mas, meus amados, ele tinha sido enviado por Deus e a sua mensagem provinha de Deus. Então a primeira coisa que ele faz é defender o seu apostolado, resgatar a sua autoridade diante daquelas pessoas. Por quê, meus amados? Porque o apóstolo Paulo sabia de uma coisa: ou é o evangelho, ou não há salvação. Ele estava vendo as pessoas se afastando do evangelho. Ele está vendo a seriedade do caminho que aquelas pessoas estavam tomando. Vocês estão comigo, gente? Então ele está trazendo as pessoas de volta para o seu apostolado legítimo e para a mensagem que ele pregava. Tanto é que em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim, ó, versículos 8 e 9. Gálatas 1, 8 diz assim, ó, mas ainda que nós, ele está dizendo, ainda que eu venha aqui, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos no início, que seja amaldiçoado. Olha, Paulo não está feliz. Ele não está feliz. Ele não está nem um pouco contente. Ele está dizendo, olha, tem pessoas aí influenciando vocês, afastando vocês do meu apostolado e o principal, afastando vocês do evangelho. Agora, mesmo que eu volte aí pregando diferente do que eu preguei, e ainda que um anjo de luz apareça de forma sobrenatural, extraordinária, pregando uma mensagem diferente daquilo que eu preguei, seja considerado amaldiçoado, ou seja, não da parte de Deus, mas da parte do diabo. Verso 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Eu quero ler de novo o evangelho que Paulo pregava. Isso tem que ficar gravado na nossa mente. Qual era a mensagem? Jesus é o Salvador enviado por Deus aos pecadores.
Apesar disso, ele não foi reconhecido como Salvador. Foi condenado sem motivo legal à morte de cruz, sepultado, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, provando que era mesmo o Salvador enviado por Deus. Por meio dele é anunciado o perdão dos pecados, a justificação mediante a fé, algo que a lei de Moisés não pôde fazer. Tudo isso foi pura graça de Deus, e nessa graça devemos permanecer firmes em total confiança. Esse é o Evangelho. Paulo diz, tudo que for contrário a isso aqui, que seja amaldiçoado. Se um anjo de luz pregar algo contrário a isso aqui, que seja amaldiçoado. Se eu voltar aí pregar algo diferente disso aqui, que eu seja amaldiçoado. Se eu não pregar Jesus, se eu não pregar a graça, se eu não pregar a fé, se eu não pregar a salvação somente por meio de Jesus, se eu não pregar a suficiência de Jesus, me considerem vindo da parte do diabo, me considerem amaldiçoado, considerem todas as pessoas que pregarem isso a vocês como gente não da parte de Deus, como gente amaldiçoada. Não ouçam, não recebam, permaneçam no Evangelho. Veja, ele não está de brincadeira, né? Ele não está de brincadeira, ele está levando a sério o que ele está dizendo. E está procurando falar com eles com toda firmeza. Porque foi apenas 2 anos. E todos já estavam afastados da graça. Todos já estavam confiando em sua própria força, em seus próprios méritos. Sou salvo, lógico, guardo o sábado. Olha a consciência, distante da graça de Deus. Sou salvo, óbvio, me abstenho de determinados alimentos. Sou salvo, claro, tenho o símbolo da aliança, fui circuncidado. Essa era a cabeça. Paulo está dizendo, vocês estão afastados da verdade do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, o conteúdo do Evangelho é simples. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus para perdoar os pecadores, mediante apenas uma coisa, a confiança dos pecadores, a fé dos pecadores nessa graça, nesse amor, nesse perdão. Quem crê está perdoado, quem crê está justificado. Quem segue o Senhor Jesus, acabou, está vivendo na verdade. Não precisa de tradição judaica, não precisa de mestres judaizantes, não precisa de mais nada. Se eu estou com Jesus, é suficiente, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus o tornou conhecido a nós. Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem anda com Jesus, quem confia em Jesus, não precisa de mais nada. Basta estar com Cristo. Não deem ouvidos aos judaizantes, não deem ouvidos a mais nada. Apenas fiquem com Jesus e vocês serão salvos. Permaneçam firmes na graça e vocês serão salvos. Não confiem em si mesmos e vocês serão salvos. Confiem no que Jesus fez por vocês. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Agora veja, vamos fazer um paralelo com os dias de hoje. Meus amados, nos dias de hoje nós temos apóstolos, bispos e pastores. Pessoas que falam o nome de Jesus o tempo todo. Jesus, é Jesus para cá, é Jesus para lá, é Jesus no colante atrás do carro, é Jesus na camiseta, é Jesus em frente da igreja, é Jesus como lema da igreja. Só Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. São apóstolos, bispos e pastores que falam de Jesus o dia inteiro, mas que não carregam o conteúdo do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo teve que lidar com falsos mestres na Galácia. Você vai ter que lidar com falsos mestres imprudentes. Eles estão aí. E é fácil reconhecer um. Fácil reconhecer um. É só ver se ele prega Jesus. O conteúdo de Jesus. Não que ele diga Jesus. Se você vê que não combina com Jesus, falso mestre. Mas os apóstolos hoje estão aí, meus amados, né? Você, de vez em quando, deve se deparar aí com líderes de igrejas que carregam esses títulos, né? Seja pastor, seja apóstolo, seja bispo, né? A moda ultimamente é apóstolo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Meus amados, primeiro, alguns carregam apóstolo, bispo, pastor como se fosse um título e não um dom, uma função.
Isso é mais do que claro. É uma interpretação equivocada de Efésios 4. Efésios 4 fala sobre o dom do apostolado, o dom do evangelista, o dom do profeta, o dom do pastor-mestre. Agora, aquilo lá é dom. O que significa dizer que aquilo é um dom? Ou seja, aquilo é uma função. O apóstolo nos nossos dias seria algo parecido com os missionários. Pessoas simples, humildes, que amam almas perdidas e vão onde tiver que ir, enfrentando todos os perigos possíveis para levar o evangelho onde o evangelho ainda não chegou. Mas, meus amados, diante de uma interpretação equivocada, líderes religiosos transformaram apóstolo, profeta, evangelista e pastor em um título. Apenas pelo orgulho de carregar antes do nome o PR, o BP de bispo e o AP de apóstolo. Então é o orgulho, é a vaidade, que se manifesta no seu desejo de superioridade em relação aos demais. Veja, antigamente todo mundo era pastor. Oi? Exatamente, todo mundo era pastor. Aí aparece um e fala assim, peraí, tem muito pastor. Muito pastor. Como é que eu faço para me sobrepor a eles? Sou bispo. Que nada mais é que uma palavra sinônima. Faz referência à mesma função de pastor. Meus amados, é que pastor traz a ideia daquele que cuida. Bispo, na etimologia, é um superintendente, ou seja, alguém que administra, alguém que cuida. Mas os caras pegam bispo e transformam num título superior ao de pastor. Então tem o pastor, mas eu sou bispo. Eu sou bispo. Diferente. Na cabeça dele. Mas ele diz, é diferente. Aí, é muito bispo já. Tem muito bispo espalhado por aí. Muito pastor, muito bispo. Como é que eu faço para me sobrepor a todos eles? Rapaz, apóstolo é um nome bom. Não é? Traz a ideia de que eu sou tipo Pedro, de que eu sou igual a João, de que eu carrego a autoridade de Paulo. Quer dizer, o negócio é forte mesmo. Então, sou apóstolo. Sou apóstolo. Para quê? Somente para se sobrepor a bispos e pastores. A coisa é patética do tipo assim. Você vai sair da igreja de um apóstolo para ir naquela igreja de um pastor. Aquela igreja tem só um pastor. Aqui você tem um bispo. Aqui você tem um apóstolo. Tudo não passa de vaidade. Meus amados, você pode ter certeza, eu já vi isso milhares de vezes quando eu morei em Curitiba, aqui em Prudente. Meus amados, é isso, é só isso e nada mais do que isso. Dependendo da igreja ainda, o cara vai assim na sinceridade do equívoco de Efésios 4. Mas na grande maioria não passa de vaidade, é o desejo de se sobrepor a todos os outros. É o desejo de dizer, eu sou apóstolo e estou acima dos bispos e estou acima dos pastores. Isso ficava claro, por exemplo, naquele sistema do G12. No sistema do G12, que foi uma moda, até hoje existe o G12 por aí, mas nesse sistema do G12 havia uma hierarquia claramente definida. O pastor é aquele que pastoreia uma igreja. O bispo é aquele que já tem pastores debaixo da sua cobertura espiritual. E o apóstolo é aquele que já tem bispos e pastores debaixo da sua cobertura espiritual. Ou seja, transformaram tudo numa pirâmide, para que os maiores sejam bajulados pelos menores, para que os maiores recebam grana dos menores em suas primícias. Então o pastor primicia na vida do bispo, e o bispo primicia na vida do apóstolo. As ovelhas primiciam na vida do pastor. Então as ovelhas entregam dinheiro para o pastor pega o dinheiro e entrega para os bispos, e o bispo entrega para o apóstolo, e lá em cima tem o Papa Mor, tem o pai apóstolo, que recebe a grana de todo mundo. É só isso. Nada além disso. Não há sinceridade, não há verdade, não há nada. Só há uma vaidade patética.
Patética. Tão patética quanto a discussão de João, Pedro, Tiago, para ver quem era o maior. Que Jesus abominou. Jesus abominou essa discussão, lembram? Jesus estava lá, de repente viu que os discípulos estavam discutindo. Quando ele foi ver o que eles estavam discutindo, qual era o conteúdo da discussão? Quem era o maior? Não, Pedro deve ser o maior, né? Porque de vez em quando Jesus separa Pedro, João e Tiago. E tem coisa que Jesus só fala para Pedro. Quer dizer, os três devem ser maior que a gente. Aquela discussão. No Monte da Transfiguração só levou os três, não levou a gente. Né? Então, rolava uma coisa assim, acho que tem caras aqui no nosso meio que são maiores do que os outros. É Pedro que andou sobre as águas. Então, sabe, essa discussão sobre quem seria o maior, qual foi a resposta de Jesus? Vou te dizer quem é o maior, meu filho. O maior no reino de Deus é o último. O mais honrado no reino de Deus é aquele que serve todos os demais. O maior no reino de Deus é aquele que prefere dar mais honra ao outro do que a si mesmo. Esse é o maior no reino de Deus. O maior no reino de Deus é o menor. É tudo inverso no reino de Deus. Mas aí vem os apóstolos e bispos dos nossos dias com a seguinte ideia. Você vai na igreja do pastor, tendo a oportunidade de estar aqui na igreja do apóstolo. Tudo não passa de um desejo de supremacia, de se sobrepor a todos os outros. Acabou, só isso. Uma outra coisa. Usam o título pela impressão de autoridade que o título deixa. Qual é a ideia? Ser um homem inquestionável. Inquestionável. Meus amados, se eu tenho desejos dúbios em relação à igreja, se eu vou ensinar bobagem para a igreja, se eu preciso manipular a igreja, se eu preciso fazer da igreja a minha massa de manobra, o que eu preciso? Autoridade. Eu preciso deixar o pessoal com medo de mim. Eu preciso fazer com que eles se dobrem diante de mim. E aí não dá para ser visto somente como um homem. Não é isso? Porque um homem como os outros, não. Um homem como os outros, aí é só a minha opinião. Não, a minha palavra precisa ser divina. A minha palavra precisa carregar uma autoridade apostólica. Então eles dizem, sou apóstolo. Se você mexer comigo, você está mexendo com um ungido de Deus. Se você me questionar, você está questionando o próprio Deus que fala por meu intermédio. Se você duvidar do que eu estou dizendo, se você vir questionar o que eu falei, se você disser que o que eu preguei não é conforme Jesus, você é um rebelde amaldiçoado. É isso. Ou seja, vou carregar o título para passar a impressão na igreja de que eu tenho uma autoridade apostólica, que é o contrário do exemplo dos bereanos. Quando Paulo pregou em Bereia, tudo que Paulo pregava, os bereanos procuravam confirmar nas Escrituras, para ver se o que Paulo estava dizendo era mesmo conforme as Escrituras. Mas você acha que um falso profeta quer que você vá ver mesmo, se é aquilo mesmo? Não, ele só quer que você diga amém para ele. Se ele disser que agora ele vai instituir o trízimo na igreja, 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o filho, 30%, ele tem que ouvir da sua parte, amém, ponto. Por que amém? Porque ele é um homem apostolar. É um homem apostólico. Se ele disse, acabou. A revelação, né, veio direto. Se ele disser hoje, nós estamos aqui em 2016. 16 pessoas aqui hoje levantarão R$2.016 cada uma para ofertar aqui para alguma coisa na nossa igreja. Amém? Amém. Deus falou, está falado, acabou. Ele pode inventar a campanha que ele quiser. Ele pode ensinar o que ele quiser. Ele pode levar as pessoas para o lugar que ele quiser. Afinal de contas, quem é ele? Alguém que tem uma autoridade divina. Ou seja, vai muito além do que a Bíblia chama de submissão. Muito além. Porque a submissão bíblica é a seguinte: pessoas respeitam a autoridade pastoral. Mas essa submissão nunca vai ser plena, absoluta,
Você não vai se submeter a mim se eu pregar algo contrário a Jesus. Você vai ficar com Jesus. A nossa submissão absoluta é apenas a quem? A Jesus. Eu sou um homem. O dia que eu me equivocar, você tem que ficar com Jesus, não com o meu equívoco. O dia que eu mentir, você tem que ficar com Jesus, não com a minha mentira. O dia que eu pregar uma falsidade, você tem que ficar com Jesus, não com a falsidade. Agora, se eu carrego o título de apóstolo, de bispo, e deixo claro para a igreja que eu sou ungido do Senhor, não me toque, não me questione. Aí eu tenho controle total sobre a vida da igreja. Aí eu posso dizer assim, tal pessoa vai para o inferno, e ela vai. Todo mundo vai acreditar que ela vai, porque eu disse que ela vai. Como aconteceu com um membro da nossa igreja, que veio de uma outra igreja, que uma família da igreja discordou do apóstolo, saiu da igreja e foi para outra igreja. Depois de algum tempo, o pai dessa família teve câncer e morreu. O apóstolo chegou no púlpito e disse assim, sabe por que ele morreu, meus amados? Porque ele saiu debaixo da minha cobertura espiritual. Olha onde chega a megalomania. A ideia é essa, a ideia é botar medo, são apóstolos do medo. Quanto mais medo você tiver, melhor, porque eles podem manipular. É o que acontece nos nossos dias assim, de baseada, é isso. São apóstolos, bispos e pastores. Na verdade é mais bispos e apóstolos, porque tem muito pastor que é assim, mas o pastor, quando carrega o título só de pastor, quer dizer, ele ainda não chegou nessa onda, né? Mas quem já carrega o bispo e o apóstolo, não todos, mas geralmente carregam esse espírito. Carregam esse espírito. Muitos pastores também carregam esse espírito. O que eu disse é inquestionável porque eu carrego uma autoridade apostólica. Deus me disse, Deus me revelou. E todo mundo tem que dizer o quê? Amém. Independente se parece com Cristo, se tem a ver com o Evangelho, não interessa. Pode ser a maior loucura do mundo, pode ser o que eu falei há uns tempos atrás sobre a unção do leão, das pessoas que iam demarcando o território na cidade, urinando nos lugares públicos. Urinava na igreja católica, urinava na praça pública, urinava na rua, falava, aqui é território do Senhor. Assim como os leões marcam seu território urinando, nós estamos aqui urinando em nome de Jesus. Como ato profético. Nossa, essa conversa de ato profético é maravilha, é a heresia elevada à quinta potência. É a grande desculpa para ser um herege. É a tal do ato profético. Cada invenção, cada macumbaria, cada feitiçaria. Jesus mandou orar, Jesus mandou pregar. Os caras querem fazer quase um trabalho de umbanda crente para transformar o território, para ganhar a geografia, para transformar o país. Vamos aqui jogar 1 litro de óleo no mar. Vamos aqui agora, igual uma moça, uma apóstola, lá em Curitiba, que contratou um helicóptero, comprou o terreno da igreja e lá do helicóptero, tem que ser do helicóptero, óbvio. Lá do helicóptero ela jogou o óleo sobre o terreno da igreja para ungí-lo. Então é disso para pior. Aí você pergunta, mas o que é isso? Eles dizem, isso é um ato profético. Isso aqui é uma mensagem enviada para o mundo espiritual. Eles vão ver o óleo no terreno. Chega a doer, chega a ser patético. Jesus mandou orar. Entra. Olha, Jesus mandou orar. Não foi isso? Jesus mandou jejuar. Jesus mandou pregar. Jesus mandou amar. Jesus mandou servir. Mas, contratar um helicóptero e jogar o óleo lá de cima é muito mais fácil. Não é verdade? Quem quer falar? Seríssimo. Já? Já. Sim. 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 Essa é a deslealdade, inclusive.
Essa é a covardia. São pessoas que pegam gente simples, igual você falou, que às vezes não sabe nem como ler, como começar a lidar com o texto bíblico, né? Essa é a covardia. Então, teve uma igreja aí que o bispo mandou ela comer uma folha de Bíblia para se consagrar, ela comeu. Folha de Bíblia. E, meus amados, isso aí, como o Leandro disse, é tão sério. É afastar a gente sincera do caminho da graça, do caminho da fé, do evangelho, por falta de conhecimento, né? Terrível, mas é o que acontece. E como carregam esses títulos e esse espírito, fazem isso para um objetivo, é controlar a massa, seja o particular, seja o comunitário. Por exemplo, quem aqui já foi de igreja que carrega esse espírito, vai concordar comigo, vai dizer, não, é isso mesmo, é isso que acontecia. O cara não pode dar um passo sem pedir permissão ao seu pastor. Permissão. Ele vai comprar um carro, ele tem que pedir para o pastor. Pastor, o que o senhor acha? Ele vai namorar, ele tem que pedir para o pastor. Ele vai casar, ele tem que pedir para o pastor. Ele vai pintar a casa de amarelo. Essa cor, e eu não estou brincando, é nesse nível, para pior. Quem já foi de igreja assim sabe como é que é. Tem que pedir permissão para tudo, é o controle, é o domínio. Agora veja se isso combina com 1 Pedro 5. Abra comigo bem rapidinho lá. A gente já está terminando, nosso tempo já foi também. Mas olha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 em diante. Veja se o que a gente está dizendo aqui tem alguma coisa a ver com o que a gente vai ler agora. É permissão para tudo. Tem que mudar de emprego. Receber uma nova proposta de emprego. Conversa com o seu pastor. É a permissão, é o controle do indivíduo e da coletividade. Agora veja se isso tem a ver com 1 Pedro 5,2. Olha, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância. Veja, não façam isso por ganância. E é tudo que esses caras mais fazem, por ganância. Mas com o desejo de servir. Agora, olha isso aqui no verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não por ganância, que é o que eles fazem. Não como dominadores, é tudo o que eles fazem. Eles dominam por causa da ganância. Eles manipulam por causa da ganância. No fim, tudo se resume a fama, dinheiro, poder. Só que eles fazem isso em nome de Deus. E aí, meus amados, depois que você construiu essa imagem numa comunidade, aí você pode transmitir o engano com toda firmeza. Depois que você conseguiu construir essa imagem diante da comunidade, certo? Do homem ungido, inquestionável, que fala o que Deus fala. Tem alguns pastores que inclusive vão pregar, eles estão dizendo aqui algumas coisas, só um pouquinho. Amém, Deus. Amém. Só um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho. Deus está dizendo aqui agora. É isso. Deus está dizendo, eles passam a seguinte ideia: eu sou Deus. O Deus encarnado, eu sou o próprio Cristo aqui. Eles, 2 Pedro, Judas, fala sobre os falsos mestres que tomariam o lugar de Cristo na congregação. Que é o que eles fazem. É o que eles fazem. Sou o Deus encarnado aqui. Ele fala Jesus o dia inteiro, mas o conteúdo não é de Jesus. Ele fala a Deus o dia inteiro, mas não prega a vontade de Deus conforme o Evangelho. Ele se diz apóstolo, bispo, pastor do Senhor, mas só quer ser empoderado, honrado, bajulado, aplaudido, obedecido, enriquecido, carregado pela multidão e exaltado. Assim como nos tempos de Paulo, os falsos mestres estavam infiltrados na igreja, mas não proclamavam o Evangelho, afastavam o povo da verdade de Deus. Hoje é o que continua acontecendo. São pastores, bispos e apóstolos que não proclamam o Evangelho, afastam o povo da verdade de Deus, estão ali porque viram a oportunidade de um negócio lucrativo,
de uma fama fácil, de um afago em seu ego adoecido, de exaltação de sua megalomania patética. Em outras palavras, são cegos guiando cegos, são meninos que se acham homens, são filhos do diabo travestidos de servos de Deus, são idólatras de si mesmo, são lobos em pele de cordeiro, são inimigos da verdade, são gente mau caráter fantasiados de religião e maquiados de espiritualidade vazia, são pessoas que atravessam terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem os tornam 2 vezes os filhos do diabo que são mestres da perversidade e do engano, seu pai é o diabo, ainda que falem em Jesus o dia inteiro. É isso que eles são. Porque não carregam o evangelho. Foi o que Paulo disse. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. E vocês viram o que eles receberam? Eles haviam recebido lá na Galácia a mensagem da graça, do amor de Deus, do perdão de Deus, da absolvição somente pela fé, de que eles deveriam continuar confiando na graça. Deus é bom, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele nos salva. Não há nada em nós, não há mérito nenhum em nós. O Senhor opera tudo em todos. Mas eles se afastaram desse evangelho para viverem um outro evangelho, que Paulo diz que na verdade não é o evangelho. É a mensagem produzida por homens de mau caráter. É a mensagem produzida por falsos mestres, filhos do diabo, que afastam o povo do caminho do evangelho. E às vezes a gente não leva isso a sério. Crente leva a sério a heresia dos católicos. Crente não leva a sério a heresia evangélica. Não leva. Em relação aos católicos, o evangélico bota a boca no trombone. Quando a heresia é gospel, é gospel. Não é uma heresia, mas deixa para lá porque é dos nossos. Não é assim? Está em casa, é dos nossos. Pode, irmã. Sim, exatamente. Sim. Ressurreto. Não, primeiro, apóstolo nunca foi título. Apóstolo nunca foi título. A gente que chama apóstolo Paulo, que a gente tem, apóstolo nunca foi título, foi função, foi dom espiritual. Só que existem 2 naturezas apostólicas. Existiram aqueles apóstolos que ninguém mais se igualará, que é Pedro, João, Tiago, Paulo. São aqueles que receberam revelação direta de Jesus e deram à igreja. Por isso se diz que a igreja é edificada sob o fundamento dos apóstolos. A gente não recebeu revelação direta de Jesus. Eu sei de Jesus porque Lucas escreveu, porque Marcos escreveu, recebendo de Paulo e de Pedro. Certo? É por isso que eu sei. Então existiam os apóstolos que foram testemunhas oculares e esses ninguém se iguala. Eles é que receberam revelação direta. Nós aqui já não temos mais nada a acrescentar. Nada. Apóstolos. O que existe hoje e que poderia se chamar de apostolado não é como esse apostolado. Esse apostolado de Pedro, João, é uma coisa. São aqueles que foram chamados por Deus, foram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo, viram Jesus. Viram Jesus. Isso é uma coisa. Os apóstolos de hoje são aqueles que carregam o dom do apóstolo de Efésios 4. Que a característica é simples. Não é para o cara sair dizendo, sou apóstolo, pessoal, não. Porque o missionário no campo missionário não fala isso. Se você pegar a missionária do Sudão, ela não está nem um pouco interessada em dizer que ela é apóstola. Nem um pouco interessada, porque um verdadeiro apóstolo tem apenas um interesse: levar o evangelho para aqueles que nunca ouviram. Esse é o interesse de um apóstolo. O apóstolo, ele é humilde, ele está disposto a sofrer todas as aflições necessárias, ele está disposto a morrer
para levar o evangelho onde o evangelho precisa chegar. Então, ainda existem apóstolos hoje. Por exemplo, Barnabé foi chamado de apóstolo. Outros tantos que não foram testemunhas oculares foram chamados de apóstolos nas Escrituras. Contudo, eles não eram como os primeiros, como os 12, mais Paulo. Né? Não foram. Porque não foram testemunhas oculares. Receberam já de alguém. Preste atenção nisso. Ó. Paulo disse assim, eu não sou apóstolo da parte de homens, ou seja, eu não recebi de alguém para passar a vocês, eu recebi direto de Jesus. Hoje, quem quer que diga, sou apóstolo, você já começa a ficar meio assim. Já começa a ficar meio assim. Está equivocado, né, de carregar isso como um título. Mas, por enquanto, ainda é só isso, um equívoco do título. Agora, se o apóstolo começar a dizer, tem uma revelação nova para ti aqui hoje, da parte de Jesus, diretão, aqui ó, pss, pss, não tem nada a ver com o evangelho, é um falso apóstolo. Amém, queridos? Meus amados, essa é a mensagem de Paulo, foi isso que ele fez em Gálatas, ele defendeu o apostolado dele. Nós vimos o que ele fez lá, e depois eu procurei mostrar o que a gente tem que fazer onde? Aqui. Porque aqui a gente continua lidando com o mesmo tipo de gente. Por isso Jesus diz, a gente precisa vigiar. Vigiar. As igrejas estão tomadas disso. Tomadas disso. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar?